Como que começou essa história aí da família Rifkin nos móveis, na Breton? Então essa história ela vem, a Breton foi fundada em 67 pelo meu avô, pai do meu pai. Meu avô, ele foi um sobrevivente da guerra, né? Ele passou alguns anos em campo de concentração na Europa. No pós-guerra, ele veio para o Brasil, ele não sabia o que era o Brasil. Tinha uma associação judaica na Europa, colocaram ele num navio e falaram, você vai para o Brasil. Você chegou a ter convivência com seu avô assim? Sim, meu avô faleceu tem 10 anos, então convivi bastante, conheci bastante a história. Ele tinha as marcas Tinha tatuagem com número aqui. Ele veio sozinho? Veio sozinho e chegou aqui no Brasil, os caras deram $10 para ele e falaram agora se vira. Ele chegou no Brasil em 47, ele era de 27, então ele tinha 20 anos. E aí ele começou como mascate, ele vendia panela de porta em porta. Aí mandaram ele para Campinas, como ele falava hebraico, ele foi professor de hebraico lá em Campinas, onde ele conheceu a família da minha avó e a minha avó, né? Mudaram para São Paulo e alguém ajudou ele, precisava uma loja de móveis na região, falaram, vamos montar para vocês aí, ajudaram a montar uma loja de móveis e aí começou a história. Por que foi móveis? Porque foi, não tem Porque muita alguém precisava disso. Não tem muita explicação. E aí meu avô começou, era uma loja de bairro na Voluntários da Pátria, em Santana, aqui em São Paulo. E isso em 67, meu pai já tinha 14 anos nessa época. E meu pai brinca, meu pai tem dois irmãos que são bem mais novos, e meu avô ia buscar na escola, meu pai fala que meu pai ficava na loja, e ele morria de medo que entrasse cliente, porque o meu avô, como ele que comprava os móveis, ele sabia por quanto ele tinha que vender, não tinha preço, não tinha nada, né? Então, meu avô tinha tudo na cabeça. E meu pai, se entrasse cliente, ele não sabia que preço que ele falava para os caras. Vai que vende errado, né? E aí a Breton ficou por uns 20 anos sendo uma loja de bairro lá em Santana, na Voluntários da Pátria. Até que no começo dos anos 80, meu pai entrou na empresa. Meu pai é engenheiro civil, ele construiu alguns prédios por aí. E ele resolveu entrar na empresa do pai dele na época. E meu pai já tinha uma visão de que a empresa deveria ser uma loja de móveis de alto padrão. Na época estava lançando o Shopping Lar Center aqui em São Paulo. E o meu pai foi lá e comprou um ponto. Foi até uma discussão, meu avô, na época shopping ainda não era tão valorizado, meu avô não queria, meu pai foi lá e comprou, e aquela loja em 3 meses se pagou o investimento, de tanto sucesso que fez. Ele pegou um ponto principal do shopping ali na entrada, foi super bem. E aí ele falou, bom, acho que acertamos, tem que ser esse caminho. E aí é lógico, né, ele tentou abrir lojas em lugares que não deu certo, em outros que deu certo, até que achou o caminho exato da empresa. Em 2002, o meu avô resolveu se aposentar. Em 2003, o meu pai ficou sozinho na empresa. Ele trouxe a minha irmã, que já estava formada, para trabalhar com ele, a Fabiana, a minha irmã mais velha, que na época trabalhava na Bolsa de Valores. A minha mãe já estava trabalhando com ele. A minha mãe ela foi responsável por montar toda a parte de atendimento ao cliente da loja. Ela começou a perceber que clientes ligavam na loja e não tinham um atendimento. Pô, queria montar um negócio com um padrão mais alto e não tinha um atendimento. Minha mãe foi fazer curso de saque sozinha, por conta, e começou a organizar isso dentro da empresa. Então, quando meu avô resolve se aposentar e meu pai fica sozinho, ele traz minha mãe e a minha irmã para ficar full time com ele. E a minha mãe cuidando de toda essa parte de pós-vendas e começou a montar uma área de produtos ali. A Fabiana ajudando meu pai em toda a parte de administração. E aí, graças a Deus, ele entendeu o caminho da empresa, eles juntos na época entenderam, começaram a investir em crescimento de lojas, não de número de lojas ainda na época, mas crescer as lojas. Cresceu só uma loja no Rio de Janeiro, eles saíram de São Paulo em 2007, nós saímos de São Paulo em 2007, e aí foi. Cara, é muito bacana isso aí, Mas começou assim. É uma empresa familiar, né? Veio do seu avô para o seu pai e agora vocês estão lá dentro. Quando seu pai vem, ele traz toda a família junta mesmo. E assim... Na verdade, ele não trouxe a família, foi um acaso, né? Eu
Fiz faculdade de medicina, me formei médico, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, sou isso? cirurgião geral, desculpa. Eu estava fazendo a minha residência de aparelho digestivo quando eu resolvi entrar na empresa. A Gisele, minha irmã mais nova, entra na empresa no mesmo tempo que eu, em 2012, março de 2012 eu entrei. Então foi um acaso de estarmos todos juntos. Meus pais nunca puxaram, falaram, vocês têm que trabalhar na Breton. Mas a gente nasceu lá dentro, a gente vivenciou discussões no bom sentido, né, de como melhorar a empresa. Às vezes eu, na faculdade de medicina, dava pitacos na empresa, na mesa de jantar em casa, porque era o nosso dia a dia, né? Sim, sim. Pô, me impressiona muito, assim, a capacidade que refugiados, imigrantes conseguem chegar no Brasil e construir impérios, assim, do nada, assim, Do igual nada você mesmo, falou, porque chega $10, né? O nosso está longe de ser império, hein? Ah, para, não. Tá, não é um Mas império, para, mas vocês mobiliam os impérios. A gente né? mobilia os impérios. Aí Se tiver um império, pode chamar a gente, que a gente dá conta aí do a gente recado. faz e faz bem feito. Assim, é um modo de falar, mas, né, essas pessoas conseguem prosperar aqui dentro do Brasil. Mas assim. é um segredo só que tem. É muito trabalho, muita dedicação, muito suor, né? Não parece... Quando a gente vê uma empresa que já atingiu uma estabilidade, como graças a Deus a nossa... para chegar nisso é muito trabalho, para manter isso é mais trabalho ainda, então E hoje nós trabalhamos lá 5 membros da família, né? Meu pai, minha mãe, eu, minhas 2 irmãs. E, cara, eu te digo que os 5 trabalham muito lá dentro. Muito. Eu imagino, assim, mas eu diria, assim, no meu ponto de vista, lógico, né? Eu não tô participando desse processo, mas eu vejo até mais um equilíbrio, sabe? Porque tem muita gente que trabalha. E não consegue prosperar, né? Mas aí você vai ver, pô, por que você não consegue prosperar? Você trabalhou muito. Aí você vai ver, não tem uma educação financeira envolvida, não tem uma parte religiosa envolvida, né? Não tem uma estrutura familiar envolvida, que eu acho que tudo isso é muito importante. Tá, Não carregam sabe? todos os pilares, né? E não, você trabalha e você tem que tomar decisões, né? E às vezes você erra na decisão. Então, as pessoas falam da palavra sorte. Não é sorte a palavra exata, mas pô, a gente tem que estar tomando decisão o tempo inteiro. Óbvio, quando você está mais no começo, se você toma uma decisão que dá errado, vai te machucar bem mais, né? Mas coragem de tomar decisões, eu acho que é um dos pontos, e tomar decisões ousadas, né? Porque para a empresa crescer, você tem que estar toda hora reinvestindo. E quando você tem uma loja lá, você fala, vou comprar e vender, você vai ficar bem. Você trabalha, você ganha o seu dinheiro, e aí você tem que tomar a decisão de para onde você quer levar a sua marca. Esse também é um ponto Sim. que eu acho que as empresas que crescem, elas tomaram essa decisão de crescer. E isso não é fácil. Mas são as decisões ousadas que dão aquele boom de crescimento, né? Com certeza. Senão você fica só no constante ali, crescendo gradativamente, pouco. Agora as decisões ousadas te jogam para outro patamar, né? Com certeza. E não é fácil. Porque toda decisão, eu acho que assim, no Brasil, tudo que a gente vai fazer de novo tem uma tendência grande de dar errado. E a gente tem que ter a coragem e a persistência, a resiliência de correr atrás e de fazer dar certo. Não é simples. Não é? Falando dessas decisões, vocês tiveram um planejamento de ampliar as lojas, era até 2025, seria um projeto bem focado, né? Teve uma pandemia onde você não poderia mais exercer esse projeto, né? Que era o planejamento. E como é que vocês fazem para reestruturar esse planejamento que já vinha... Vou te falar um pouquinho do começo do planejamento, tá? E aí como que a gente... Quando eu entrei na Breton, tô falando de março de 2012, óbvio que nos primeiros 6 meses eu fiquei ali entendendo a empresa, o funcionamento, né? Porque uma coisa é você tá fora, quando você tá dentro é um pouco diferente. Cara, eu comecei a enxergar uma marca muito forte e que ela tava São Paulo e Rio.
E eu comecei a pensar, cara, nós precisamos crescer. A marca, ela tem muito para crescer. Além da questão financeira, que eu pensava também, falei, pô, a empresa sustentou meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs. Agora, eu já sou casado, vou ter filhos, minha irmã já tinha uma filha na época, minha outra irmã ainda não, mas hoje já tem um filho. Falei, a gente vai aumentar, a gente precisa crescer. Mas a marca em si, ela tinha uma... Os meus pais junto com a Fabiana, eles fizeram uma marca muito forte. Só que ela fisicamente estava presente em São Paulo e Rio. Primeira coisa que eu pensei, vamos montar um e-commerce, né? Na época que o e-commerce tava na moda. Vamos montar um e-commerce. Fomos lá, pesquisamos plataforma, montamos um e-commerce. A gente demorou, em 6 meses a gente conseguiu vender um sofá. E aí eu entendi que o e-commerce nos Estados Unidos funciona, no Brasil ele não funciona. Porque a venda no Brasil de móvel de alto padrão é uma venda consultiva, é uma venda mais lenta, é muito personalizada, né? Então, você tem o sofá, você faz do tamanho, no tecido que você quiser, você tem inúmeras opções. Pra vocês terem um número de ideia, a nossa maior loja hoje é da Gabriel Monteiro da Silva. Ela tem lá uns 700 produtos expostos, mais ou menos. Só que a gente tem cadastrados mais de 12 milhões de produtos por causa das infinitas combinações. Então, o nosso cliente ele não quer comprar online o móvel. A gente transformou esse e-commerce para a parte de acessórios, de decoração e beleza. Aí eu falei, cara, a gente precisa crescer lojas. Só que aí a gente entrava numa outra questão. Primeiro que o investimento para as nossas lojas é muito alto. E segundo que a gente tem um mercado muito dependente de relacionamento com arquitetos. Né? Então, a gente pensou, pô, vamos franquear a marca, porque além de eu conseguir acelerar esse crescimento, porque cada franqueado vai vir fazer um investimento na sua praça, ele ainda tem o relacionamento com os arquitetos, que é o que efetivamente traz bastante venda para a empresa. Então, a gente montou um plano, a gente contratou o Miguel, que é nosso consultor de expansão até hoje, montamos um planejamento e começamos a franquear a marca. E a nossa ideia era chegar em 5 anos a 20 lojas no Brasil. Aí no primeiro ano a gente conseguiu abrir a loja em Campinas. No segundo ano a gente conseguiu abrir a loja em São José dos Campos. Eu comecei a ficar incomodado porque eu falava, cara, para eu crescer Brasil, se a gente já tinha loja São Paulo e Rio, tô falando de estado, a gente só está conseguindo abrir no estado de São Paulo. A gente precisa sair desse eixo Rio-São Paulo. Aí em 2018 a gente consegue abrir a loja em Salvador. Quando a gente abriu a loja em Salvador, a gente percebeu que começou a ter uma procura maior de candidatos, porque como o nosso negócio é muito particular, a gente não corre atrás de franqueado, a gente não participa de feiras, de ABF, essas coisas, porque a gente entende que é um modelo um pouco diferente. E começou a vir muita gente. Só que a nossa negociação também para abrir uma franquia, ela não é tão rápida. A gente primeiro faz um planejamento financeiro, um estudo da praça. Óbvio que a gente tinha as principais praças mapeadas, mas ainda não tinha... Meio de 2019, a gente consegue assinar 2 contratos na região norte do Brasil, em Manaus e em Boa Vista. Meio de 2019, aí começa todo o processo de escolha de ponto, de obra. Puta, estoura a pandemia. Falamos com os caras que não, vamos abrir, estamos aí, o dinheiro do investimento está separado, vamos em frente, beleza. E deu certo, porque o nosso mercado durante a pandemia, ele deu um boom. A gente teve ali 2, 3 meses de dificuldade, até de medo do que ia acontecer, né? Mas o nosso mercado, ele não fez um V, ele fez um A, né? Ele primeiro subiu. Então, foi muito bom, porque aí abrindo essas lojas na região norte... Aí bombou nosso planejamento de expansão. Aí a gente foi para Porto Alegre, para Balneário Camboriú, Cuiabá. E a gente chega aí no final desse ano com uma rede de 19 lojas no Brasil. E vamos abrir a primeira loja fora do Brasil agora em outubro em Dubai. E é engraçado, eu esqueci de mencionar, mas quando a gente começou esse plano de expansão, eu falava que quando a gente chegasse em 20 lojas no Brasil, a gente teria que sair do país. Teria que sair do país, modo de dizer, mas que a gente estaria pronto para sair. E esse número bateu certinho, né? A gente assinou mais um contrato, então a gente vai ter 20 lojas no Brasil agora e estamos abrindo a primeira operação fora. Sensacional.